Muito bem, estamos de volta com o programa Insight, fizemos a nossa janela comercial, o Dr. Newton, e hoje nós vamos sequenciar o programa falando sobre psicanálise, né? Exatamente sobre psicanálise. E essa parte da administração do luto, né? Ou a ruptura, a ausência, a notícia ruim, né? Que muitas vezes é dada a uma família, isso faz parte também da medicina, né? Sim. Eu acho que tem uma parte da medicina que trabalha nesse sentido de dizer para o paciente, dizer para a família qual é a situação real. Até um direito do paciente. Mas até que ponto a estrutura mental da pessoa é conveniente dizê-lo. Porque para muitos é afundar de vez. Sim, aí vai depender da habilidade do profissional que vai dar a notícia, saber em que momento e de que jeito oferecer os dados. Se a outra pessoa tem uma capacidade de lidar um pouco melhor com a frustração, e o tema da doença e da morte sempre implica numa grande frustração, nós podemos e devemos oferecer dados para que a pessoa possa se organizar. Hoje a vida é de alta complexidade, existe uma infinidade de coisas que muitas vezes nós não temos atualizado na vida e que é fundamental que façamos a tempo, por amor aos que ficam. Sim. Não propriamente a nós, porque quem morre tanto importa se está bem ou está mal, se pagou ou não pagou a conta. Mas para as pessoas que ficam é fundamental que nós tenhamos esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso. E às vezes até a morte exige que nós tenhamos essa atitude. Agora, para os familiares, então, isso vai depender da forma de dizer, de que maneira dizer, se com toda a sinceridade, ou se simplesmente por metáforas, e o outro já vai entender que a situação dele é grave, que é difícil e que é bom que tenha um tempo prudente para fazer as coisas, botar a vida em ordem e tudo mais. Não necessariamente precisamos dizer, olha, o senhor vai morrer daqui 3 meses. Mas podemos dizer, olha, a sua situação é muito difícil, o senhor tem uma doença grave, nós vamos lutar, existe uma probabilidade de que as coisas não funcionem. Com isso, nós anunciamos para o indivíduo a ideia de que algo pode acontecer muito ruim para ele. Agora, para os familiares, nós temos que ser sinceros, para que as pessoas comecem a se organizar de uma forma mais profunda. Pois é, e como é que se começa a se organizar, Newton, né? Uma situação dessa? Então, vai depender, de novo, da saúde mental de cada um. A saúde mental, ela é muito importante. As pessoas em casa não têm noção das implicâncias que tem uma boa ou uma má saúde mental. O indivíduo, quando tem uma saúde mental regular, ele administra as coisas com bom senso, de uma forma relativamente equilibrada. Quando o indivíduo tem uma saúde mental complicada, ele vai para os extremos com a maior facilidade. Ou ele se deprime, fica de cama e não se sente totalmente impotente para enfrentar aquela situação e não resolve nada, e alguém tem que fazer por ele. Ou arranca enlouquecidamente, maniacamente, euforicamente, achando que aquilo não é verdade, que não é assim, que todo mundo está errado, que ele vai viver a vida e etc., e vai se complicar horrores, porque também não é a solução, o desequilíbrio. As pessoas equilibradas são infinitamente pequenas. A média da população mundial não é equilibrada. A média da saúde da população mundial não é equilibrada. São pessoas totalmente desequilibradas. Ou pessoas que às vezes transitam pelo equilíbrio, mas de forma passageira. A gangorra gira muito. Se pensarmos numa balança de 2 pratos, a oscilação é muito grande. Se nós tivermos uma família composta, um grupo familiar, né, na perda de um integrante importante, alguém tem que, eu acho que liderar, vamos dizer assim, né, esse período de ultrapassar esse período ruim, vamos dizer assim, né? Essa pessoa, o que ela pode fazer com os seus membros, os seus filhos, né? Num período de luto ou de separação, né? Como é que ela age com os seus filhos que de repente começam a demonstrar novos comportamentos? É muito difícil de nós pedirmos uma pessoa que está condenada à morte, que sabe que em 3, 6 meses, ou 1 ano, 2 anos ou 5 anos vai morrer, que tenha
o equilíbrio, digamos assim, a grandeza interna de preparar os que vão ficar. Porque ela mesma está numa situação hiper delicada. Mas quem vai ficar, alguém tem que liderar. Então, de novo, vai depender daquilo que essa pessoa construiu. Quando nós falamos aqui, e falamos isso durante muitos anos, Leandro, e agora eu fundamento um pouquinho mais, todas as vezes a gente fundamenta, mas cada oportunidade nós fundamentamos um pouquinho mais a ideia, o porquê de falar muitos anos sobre a estrutura da família, relações entre pais e filhos, relações de casal, etc. Porque isso é uma construção. Através da relação que nós temos com a nossa mulher e vice-versa, nosso parceiro ou parceira, e, consequentemente, com os nossos filhos, fundamentalmente, nós construímos uma história que vai passar por coisas boas e coisas ruins. Nós damos ferramentas, e voltamos ao conceito da caixinha de ferramentas, nós colocamos ferramentas na cabeça das pessoas que nos acompanham, boas e ruins, eficientes ou não tão eficientes, para resolverem os problemas da vida. Esse é um grande problema. Então, a resolução desse grande problema vai depender da nossa capacidade até de lidarmos com o nosso fim. Então, é muito importante que em determinado momento da vida nós possamos dizer para um filho que acha que nós somos super poderosos, que nós não vamos morrer jamais, que nós vamos ser provedores eternos, que ele não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa se encaminhar na vida porque vai ter pai e mãe para sempre. Em algum momento, ou várias vezes, nós temos que dizer para essa pessoa, olha, tu estás equivocado. Eu vou durar um tempo, como o teu avô, como o teu bisavô, como o pai do fulaninho, do beltraninho, que já morreram, e depois vou morrer. Quando eu morrer, tu não vais ter tudo isso. Tu tens um tempo prudente para te organizar, para construir junto comigo, eu vou te ajudar a tua vida e depois tu vai seguir sozinha. Porque eu não vou ficar contigo para sempre. E essa ideia nós temos que passar no cotidiano, não de forma persecutória, ameaçadora e tudo mais, mas é um conceito que tem que estar em cima da mesa. Por exemplo, os filhos que querem, de repente, olha, eu estou pensando em fazer um curso no exterior ou me mudar para outra cidade, fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade que não tem aqui, eu quero trabalhar numa empresa que não está aqui, e os pais se desesperam e querem que eles fiquem juntos. Não. Ficar juntos, por quê? Porque já que depois tu vais embora, ele vai ficar aqui. Então nós não temos o direito de dizer para os nossos filhos, fiquem conosco, porque nós mesmos não vamos ficar com eles. E esse é um fato. Então, nós temos que ajudar os nossos filhos a fazerem a caminhada deles, perto ou longe de nós, fisicamente, afetivamente perto, evidentemente, não importa a distância. Por quê? Porque é a forma que nós temos de mostrar para eles que a vida tem início, meio e fim, e que nós não vamos estar para sempre com eles. Então, eles têm o direito e o dever, inclusive, de se organizarem. O filho que está longe administra melhor uma perda? Porque, ao mesmo tempo, ele já administrou, em parte, né, uma distância. Mas uma distância é uma coisa, a perda é outra. Sim. Vai depender da relação que tenham e do quanto ele tenha resolvido dentro da cabeça dele essa distância. Se ele foi para longe, e eu vou te dar exemplos clínicos, práticos, já. Se ele foi para longe, para se ver livre de uma situação que perto ele não conseguia administrar, e de repente essa distância só piorou a relação, só deteriorou mais ele por dentro, e ele se sente abandonando os pais, que os pais adoeceram, depois morreram porque ele não estava perto, que ele falhou, que ele não cumpriu, etc, etc. Certamente esse luto só vai piorar ele, perto ou longe. Tem filhos que vão para longe com o apoio dos pais, com o acompanhamento dos pais, com o entendimento, com a autorização interna dos pais, que aquele longe não é longe, é perto, eles estão juntos, se comunicam, falam, se visitam, um torce pelo outro, falam, se ligam para contar dos progressos, falam com os netos, visitam os netos, vêm de visita, passam férias, vão juntos passar férias em determinado lugar, que curte, que se querem um monte, que tem admiração, que tem orgulho um do outro, mesmo à distância. Certamente essa pessoa vai ter uma facilidade muito maior de lidar com o tema da morte. Eu já atendi pessoas de mais de 60 anos de idade, filhos únicos, que foram viver em outro país e cortaram as relações com seus pais por motivos mais diversos possíveis e não conseguiram resolver isso de forma adequada, até pelo próprio sentimento da dor, da separação e tudo mais, em épocas que não tinha telefone, celular, não tinha Skype, não tinha FaceTime, nem WhatsApp, essas coisas todas que dá para falar e se ver a qualquer instante, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pessoas que, quando os pais morreram,
aquela morte foi um trauma, um ponto na vida que determinou um antes e um depois. Então foi um marco traumático, impactante, que a pessoa não conseguiu resolver de forma nenhuma e que também botou para baixo do tapete, como ele vinha fazendo com tudo antes. Então, ele já foi embora para botar embaixo do tapete. Exatamente. Para não se enfrentar. Na constatação da perda, explode uma ruptura nele mesmo. Né? A pena, a galinha e o galinheiro, claro, para seguir na metáfora. Mas mesmo ele indo embora, ele não conseguiu entender ou administrar a saída dele. Não, porque ele não foi embora como resultado de uma elaboração, de uma consciência interna de que eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que fazer minha vida em outro lugar. Aqui eu não tenho futuro, essas relações também não me levam a lugar nenhum, não tem saída, é tudo muito difícil, é muito primitivo, é muito arcaico. Mas passa uma ideia, Newton, provocativa. Né? Parece que as relações, né, amorosas são verdadeiras prisões. Muitas vezes, sim. A verdadeira relação amorosa não deveria ser. A verdadeira não deveria ser. Aquele pai, aquela mãe que diz para o filho, estou muito orgulhoso de ti, fico muito feliz que tu vá seguir a tua vida, eu vou estar contigo, eu vou te acompanhar, eu vou te visitar, nós vamos nos falar, fico muito feliz que tu case, vá trabalhar nessa empresa ou nesse lugar, ou que tu mude de bairro ou de cidade, porque tu vê que o filho está feliz, é pela felicidade, tu abre mão do indivíduo, tu abre mão da pessoa por amor à própria pessoa, para que ela se liberte, para que ela vá feliz e contente. E aquilo não vai ser um entrave. Tu me leva dentro de ti, eu te tenho dentro de mim, nós vamos seguir. E eu vou seguir bem, eu não vou morrer por causa disso. Eu tenho minha mulher, vai sobrar mais tempo, nós vamos viajar mais, nós vamos fazer mais, nós vamos fazer a horta no fundo do pátio, nós vamos poder fazer a reforma na casa que nós nunca pudemos, nós vamos trocar de carro. Mas nunca vai voltar aquele período, porque se nós pensarmos um pouco, né? Quando uma criança... Vê que é legal para onde foi o tema, né? Tu vê que nós iniciamos com a morte, com a doença, com o luto, com a separação e agora estamos nas despedidas... Anda longe. Nas despedidas fantásticas, maravilhosas do cotidiano. E todos nós temos que um dia nos olhar no espelho e dizer, pai, eu não sou mais o mesmo. Para onde foi? O que eu faço agora com esse tempo que se Mas foi? nós somos eternos viajantes. Sim. Né? Viajamos para outra casa, viajamos para outro mundo, outro tipo de vida, né, Nilton? E saímos do nosso, muitas vezes, e nos perdemos, e não sabemos bem onde estamos. Eu acho que a gente pudesse colocar um sinônimo de uma vida, é uma estação, né? Que você está sempre viajando, né? Para algum lado. Né? Fantástico. Tem até acho que uma música do Milton Nascimento que fala nesse sentido, né? Da estação. Né? Tem gente que vem, tem gente que vai. Mas mesmo numa cidade, né, tu cria um filho, a cada momento ele tem uma fase de vida, que ele vai mudando, ele vai viajando, né? Ele vai saindo de um período para outro. Sim. E quando ele casa, ele pode até morar na outra quadra, né? Mas não é mais aquela criança pequena que tu tinha, que tu podia dominar. Maravilhoso. Né? E ele também não é mais o filho, né? Que... A cada instante nós não somos mais o mesmo. As nossas células morrem, as nossas células descamam e morrem diariamente. As unhas crescem diariamente. Mas não é por isso que nós estamos chorando ao perda. Então, mas só quando há finitude, ao choro da... Eu acho que as pessoas se atrapalham quando elas tentam fixar, paralisar, estancar esse crescimento. Esse andar permanente que todos nós temos no cotidiano, independentemente da nossa vontade. Existe um relógio interno, existe um relógio externo que faz com que as coisas andem permanentemente. O nosso psiquismo é muito débil na maioria das vezes, nós somos muito fracos, somos covardes enquanto seres humanos na maioria das vezes, porque nosso psiquismo não tem capacidade de enfrentar as coisas como são e buscamos subterfúgios, mecanismos de tranquilizadores para lidarmos com a dor e com o sofrimento e com as frustrações que a vida nos impõe. E muitas vezes, por não lidarmos com isso, ficamos fixadas nessas coisas e não enxergamos o andar e as coisas boas que a vida nos proporciona na etapa seguinte. Isso tem que ver com o tema das trocas, da passagem do tempo, das trocas das etapas, crescimento dos filhos, as limitações e frustrações que o corpo nos impõe, mas a abertura de novas expectativas, etc, etc. O ser humano lida muito mal com isso.
Então, vamos nos fixando e nos agarrando no velho e conhecido e impedindo que as pessoas que estão perto de nós se movimentem para que não marquem o compasso do tempo para nós. Então, não deixamos os filhos crescerem, não deixamos os filhos namorarem, não deixamos os filhos saírem para a noite de forma adequada e idade adequada. Estamos falando em questões adequadas, né, evidentemente. Não tentar segurar eles. Na verdade, é para nós segurarmos a nós. No fundo, o que nós fazemos desesperadamente é não querer que o tempo passe para nós, para que tudo fique como antes, para que nós não tenhamos que nos desencaixar de nós mesmos e mudar os nossos ao mesmo pensamentos. tempo, se você tudo está próximo de você e você olha para a sua mulher, né, ela é o seu espelho. Com certeza. E que lhe faz mal muitas vezes, porque você não quer perceber que você envelheceu também. E muitas vezes ela é mais carinhosa e amorosa conosco do que nós somos com ela, porque elas não nos dizem isso. Quão velho tu estás. É mais comum o homem denunciar as rugas da mulher do que a mulher denunciar as rugas do homem, ou caminhar. Por amor, por características de gênero. São características de gênero, evidentemente. Nesse sentido, as mulheres são mais amorosas. Melhor lidar com amor, vamos pensar assim, do que o homem? Não sei, são gêneros diferentes, são coisas diferentes. Não dá para comparar o amor da mulher com o amor do homem, porque são dois gêneros que pensam e lidam de forma diferente. Mas a mulher ela é mais visceral, ela é mais uterina, ela é mais das entranhas, ela é mais da casa, ela foi treinada milenarmente para lidar com os temas da casa, com os velhos que ficaram aos cuidados dela ao longo de milhares e milhares de anos, enquanto o homem ia caçar e coletar e lutar, brigar, guerrear, e voltava meses depois. A mulher lidou com as intempéries da casa, com os lutos, com as mortes, mais que os homens. Os homens, quando voltavam, davam a notícia: cadê o cachorro? O cachorro, não, teu cachorro morreu. Cadê o meu pai? Não, teu pai morreu, faz 6 meses que morreu, está enterrado ali atrás. Coisas da história da humanidade. Mas a mulher estava ali, resolvendo isso de forma mais eficiente. O homem chegava e era noticiado, como faz com os filhos, né? Chega em casa e a mulher faz um relato do filho, ele castiga, bota de castigo, conversa, soluciona e sai de novo. A ideia que a história deu mais vivência para a mulher no sentido do amor, né? Sim. E o homem a fuga. Sim. Né? O homem foge dessa relação mais próxima. Né? Isso criou gêneros diferentes e modos de agir e enfrentar as coisas diferentes. O homem é mais cirúrgico, mais prático, ele resolve as coisas com uma certa eficiência maior, porque é como uma guerra. Ele é um homem que viveu em guerra, viveu coletando, ele viveu caçando, ele precisava trazer para casa o alimento, ele precisava vir vivo, ele precisava naquela batalha vencer, e etc., porque dependia do salário dele. Muitas vezes, como na Idade Média, os homens que brigavam não brigavam pura e simplesmente porque gostavam de brigar, mas era um salário, era uma forma de emprego. Os exércitos eram todos pagos e eram soldados contratados, profissionais, e o indivíduo tinha que trazer para casa algumas medalhinhas de prata ou eventualmente alguma de ouro, em função daquilo que ele tinha ganhado nessas batalhas todas. Para isso ele tinha que sobreviver. Ele sempre foi muito cirúrgico, ele aprendeu a ser assim, a vida ensinou. Então, bom, isso se reflete até hoje. Nós temos uma história milenária que até hoje é assim, e muito embora a mulher esteja e de forma muito eficiente e muito bem entrando nisso. Mas é interessante, né, ver o jeito de amar, né? Sim. E às vezes a mulher cobra uma coisa de ti que eu acho que a tua herança não consegue, né, mas tem algo que as pessoas em casa, os casais em casa já sabem de cor e salteado, que é como o homem e como a mulher resolve o mal-estar. O homem geralmente tende a resolver o mal-estar na cama. Já está resolvido. Transou, já está resolvido. A mulher, ela até pode transar, mas não está resolvido. Ela vai voltar ao tema, ela vai conversar, aquilo ficou na cabeça, e vai reincidir, aquilo vai gerar um novo mal-estar novamente, porque o indivíduo não vai conseguir resolver de forma eficiente e vai transar outra vez, e para ele vai estar tudo resolvido, e para a mulher não vai estar tudo resolvido, ela vai insistir de novo, ela vai voltar. São modalidades diferentes, absolutamente diferentes, de resolver problemas domésticos, afetivos, evidentemente, né? O homem chega para o filho, a mulher faz o relato, o homem chega para o filho, bota de castigo, bate, enfim, resolve o problema, tira o celular, tira o computador, tira a mesada, não fica uma semana sem sair, já está resolvido. Para a mulher não está resolvido, porque ela está o dia todo ali olhando, observando, e aí o filho volta, conversa com ela, não conversa com o pai, então ela tem mais elementos, ela é mais visceral, ela consegue sentir, ela consegue enxergar com mais profundidade, e assim sucessivamente. Modalidades de gênero, diferenças de gênero, completamente diferente uma coisa da outra. Nenhum nem outro errado, é produto da história.
talvez até complementar, pode-se dizer com assim. Com certeza. Né? Não há dúvida disso, com certeza. E dentro desse sentido, é o que faz dar certo. Por que as pessoas se atraem? Pela complementariedade. Dois bicudos não se beijam, diz o ditado popular. Por quê? Porque não tem complementariedade. Mas, Newton, isso aí a gente vê muitas mulheres reclamando no Facebook. Um exemplo, né, que estamos falando também no Facebook ou nas redes sociais. Né? Porque, por exemplo, tu pede uma amizade, né, de uma pessoa, né, tu vai conversar com aquela pessoa. Né? Mas muitas mulheres se queixam que o homem, ou se ela recebe um pedido de amizade, ele já quer sexo, por exemplo. Né? E, na verdade, a mulher só quer conversar, ouvir simpatia naquele rosto e tudo mais. Embora tenha muita mulher que se propõe já no próprio Facebook abertamente. Assim, né? Mas aí eu acho que são as mulheres que desculpa, já te dou a palavra. E aí eu um pouco resgato o pensamento da doutora Liz Baini, que várias vezes comentou que as mulheres, com o tema da liberdade, se atrapalharam com a sua própria sexualidade. Em vez de serem mulheres livres, se transformam em homens livres. Tem a ideia de que, sendo um pouco masculinas, nesse sentido de terem a liberdade masculina sexual. Como se fosse uma coisa legal, quando na verdade a mulher tem dentro do seu gênero feminino a sua modalidade de ser livre, que é muito bonita e muito legal, que não é a do homem. Então algumas mulheres se atrapalham. Não era do homem, mas ela quer que seja. Mas de repente, por um sentimento de que o homem tem privilégios, que na casa dela os meninos podiam sair mais do que ela, podiam transar com quem bem entendesse e ela não, e assim sucessivamente. Então ela queria ser homem, ter o amor. Ela queria ter essa possibilidade, vamos dizer assim. Quando na verdade ela não precisa ser homem para ter liberdade, ela tem que ter a liberdade dentro da modalidade feminina. Mas ao mesmo tempo, por que o homem, né? Qualquer coisa, né, já está imaginando cama, né, imaginando, né, nem todo, claro que a grande maioria não é bem assim, né, Nilton? Mas tem um comportamento assim, às vezes beira a vulgaridade. Né? Muitas vezes sim, eu acho que isso tem que ver com a história familiar de cada um. Histórias muito machistas, pais muito machistas, famílias onde o pai exercia um domínio muito grande sobre os membros da família e onde as coisas todas transitava, onde a normalidade transitava pela ideia do domínio, do ser mais e do não se entregar afetivamente, famílias que tinham uma certa dificuldade para falarem de sentimentos, mostrarem os sentimentos, essa parte fica de lado. Não que não exista, o indivíduo tem um potencial, só não usufrui. E a vida transita um pouco pelos trilhos daquilo que era comum. Então ele se especializa em algo que era permitido e era o comum dentro de casa. Aí não está a razão, Newton. E, como disseste minutos atrás, tu briga, né? Aí tem uma relação sexual e o homem acha que está resolvido. Ele acha que está resolvido, que para ele se construiu na base da procura sexual. Né? Sim. E não na procura sentimental. A primeira coisa é sexual para depois sentimental. Tu imagina na Idade Média o indivíduo voltar 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos depois para casa, a mulher estava lá com os velhos e as crianças e os cachorros, e ele chega e quer reinstalar com aquela mulher a relação. Que relação? 1 ano depois? Mas a mulher está ali, é uma época que permitia que isso fosse assim. Hoje já não aconteceria exatamente assim. Sobra o que para ele? Vai falar de sentimentos, de afetos? Não. Ele vai escutar tanta coisa. Ele corre para o corpo. O que vincula ele com a mulher naquela época é a cama, é o sexo, é o corpo. Porque do resto vão falar de quê? Das coisas que aconteceram aqui nos últimos 6 meses, 12 meses, do que aconteceu contigo. Tu ainda está com a cara manchada de sangue das pessoas que tu matasse. Nós vamos falar disso aqui em casa? De que nós vamos falar? Qual vai ser o nosso dia? Melhor ir para a cama. É o que vai nos unir. Sim, mas isso aí é uma escola, né? Vamos dizer assim, uma marca, né? Temos os resquícios disso. Briga numa relação sexual, numa relação de casal, solução é o sexo. Para um homem. Hoje nós temos bem claro que não é a solução. É um momento agradável, que apazigua, que atenua, de repente é um calmante para aquele clima e tal, mas uma vez terminado, em algum outro momento, nós vamos ter que sentar para conversar. Bom, não, chega ao ponto, de novo, no popular, né? Quando a mulher, por exemplo, tem algum problema, né?
alguns querem dizer que ela tem falta de homem, de cama. Né? Sim. Até que ponto isso aí Isso é um pensamento é uma machista. coisa absurda. Né? Mas eu não sei de onde surge, talvez, desse tipo de relação completamente torta, né, Newton? É um pensamento que nós plantamos. Né? É um pensamento medieval, é da nossa história, de novo, voltamos à história. Nós somos muito antigos, Leandro. A doutora, eu estou citando hoje a doutora Liz Baini porque nós estamos falando sobre coisas que ela falou várias vezes aqui no programa. Quando ela diz que uma criança é um velho que nasce, e ela está se referindo ao mundo herdado, um mundo psíquico da história da humanidade, e se a criança, se um bebê, se um recém-nascido já é um velho enquanto a sua herança, que está trazendo, o que deixa para nós. E ainda nós carregamos ele com mais coisa conservadora. Deixa eu fazer o intervalo, são 10h07, e nós já voltamos aí tentando resgatar algumas partes de cada período do programa, né, Nilton? Vamos agradecendo as pessoas que estão entrando e curtindo o Facebook, a Maria Rocha, o Paulino Costa, a Laura Infurtado, que são até seguidores nossos no Facebook, e estão nos acompanhando ao vivo em casa. Tá ótimo. Então vamos às mensagens gravadas.